Bom dia a todos. Voltamos aqui com Revelações Escatológicas e hoje nós vamos falar de um assunto, de uma matéria de teologia que chama-se soteriologia. Setorion significa salvação, logia, estudo. Então é estudo sobre a salvação. Como o homem é salvo, o papel de Jesus na salvação, a relação entre fé e obras, como funciona, né? E outros assuntos relacionados à salvação da humanidade, como esse procedimento acontece. Nós vamos ver exatamente o momento da conversão de uma pessoa. Né? O foco desse estudo, hoje, talvez não dê para fazer num momento só, um vídeo de 20 minutos, mas talvez a gente repita amanhã esse vídeo para completar essa matéria, se não der para fazer hoje esse resumo. Então, lá em Lucas 11, 21 e 22, tem uma parábola que Jesus fala assim, que um valente, bem armado, ele guarda a sua casa e todos os seus bens estão em segurança. Né? Todos os seus bens estão em segurança. Porém, vindo um mais valente que ele, prende ele, amarra ele e, agora que ele está preso, diz, reparte os seus despojos. Esta é uma parábola que Jesus está contando que ela tem um grande significado. Que está dizendo o seguinte, que o valente, ele é o diabo, que comanda o mundo espiritual e o mundo geralmente falando. E Jesus é o mais valente, que veio, entrou na casa do valente, prendeu o valente, desarmou ele e repartiu seus bens. Quem são os bens tanto do maligno? Aquele que Jesus repartiu era nós, que estávamos presos nas garras do inimigo. Quando você não tem Jesus, você está no pecado. E o pecado, ele é a ligação com o diabo. Simples assim. Então, o pecado que habita em você, ele te faz pecar, te torna inimigo de Deus. E neste momento, você estaria dominado pelas armas do maligno, certo? Vou afastar um pouquinho. Pelas armas do maligno. Bom, essa é a ideia, que nós estávamos presos e que agora Jesus nos libertou. Mas como foi isso? Como foi isso? Bom, tem um processo aí que para explicar com poucas palavras é um pouco difícil, mas vamos tentar resumir. Perceba que Jesus, aqui em Mateus, vamos abrir a Bíblia, né? Você deve estar com a sua Bíblia aí, acompanhando. Também estou, né? Aqui em Mateus 4, diz o seguinte, olha só. Mateus 4, leia comigo. As tentações de Jesus no deserto. Jesus, olha só, é interessante que diz assim, a seguir foi Jesus batizado, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Jesus acabou de ser batizado e ele já foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. Bom, a primeira tentação. Ele chega e fala, bom, se tu és filho de Deus, como é que você pode estar passando pão? Você tem poder. É um desafio que ele fez a Jesus. Transforma as pedras em pães. Tão simples, né? E Jesus podia fazer isso. Mas Jesus não concordou com ele. Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quis dizer para ele, olha, mesmo eu sendo filho de Deus, eu posso passar necessidades, posso ter problemas, posso enfrentar problemas, mas com tudo isso eu me alimento da palavra que sai da boca de Deus. Não é do pão físico, não é disso. O que me sustenta é a palavra que sai da boca de Deus. Então, não é por aí. Eu não vou ceder a essa tentação. A segunda tentação foi essa.
ele desafia Jesus, fala assim, ó, ele disse, se és filho de Deus, eu estou lendo aqui o Mateus 4, verso 6, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos dará ordem para que te sustente nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A ideia de tentar a Deus é a ideia de que Jesus realmente estava protegido em tudo o que acontecesse com ele. Mas lançar-se para forçar Deus a te proteger é obrigar Deus a alguma coisa. E isso está errado. Então, ele diz o seguinte, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa ideia de que você tem que mandar, ordenar, cuidado com isso. Não tente o Senhor teu Deus. Porque Deus não está preso a nós. É muito claro isso. Ele repreende. E a terceira tentação, e eu quero que você marque isto, é a oitava. E levou o diabo Jesus a um monte, ao alto, né? Muito alto, e levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos e sua glória. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares, se prostrado me adorares. Se ficares de joelho diante de mim, é a adoração que eu quero, então tudo isso será teu. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor somente a ele adorarás, e somente a ele darás culto. Perceba que aqui tem três. Agora eu quero quero fazer um comentário e levar você a Lucas, tá bom? Lucas também, quero levar você a Lucas 4:6, tá? Mas eu quero fazer um comentário antes para ajudar você a entender melhor. Então, 3 tentações foram lançadas sobre Jesus. E Jesus enjeitou as 3 tentações, dessa forma derrotando o inimigo. Porém, a segunda tentação de Mateus, deixa eu ver aqui, não, a terceira tentação de Mateus diz o seguinte, a terceira, levou Jesus a um alto monte e disse o seguinte, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos da terra. Como assim? Salmo 24 diz que do Senhor é o céu, a terra, o mar, o mundo e tudo que nele existe, nada é do diabo, tudo é de Deus. Então, como ele pôde oferecer os reinos da terra a Jesus, e Jesus não o repreendeu? Porque Jesus ficou quieto, quem cala consente. Então o diabo oferece os reinos que não era dele. Jesus podia dizer, olha, você não tem nada, você é mentiroso. Mas Lucas interpreta essa passagem para nós. Lucas 4:6 vai dizer o seguinte, olha só, que legal aqui. 4:6. Lucas diz, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu dou a quem doer. E elevou e mostrou-lhe um monte, todos os reinos do mundo. Verso 5. E, elevando-o, mostrou-lhe todo o reino do mundo e disse-lhe, dar-te-ei toda esta autoridade e glória deste reino, porque ela me foi entregue e dou a quem der. Então, aqui está sendo interpretado por Lucas, a Mateus 4, aqui 8 e 10, de 8 a 10, que diz que daria todos os reinos. Mas aqui não se trata de reinos, trata de autoridade. Quero que você entenda isso, autoridade. E ele diz que essa autoridade foi dada a ele, e ele pode dar a quem ele quiser. Bom, vamos entender isso. Tecnicamente, isso é uma construção teológica. Quando Satanás vence Adão, ele adquire esse poder e passa a dominar, de certa forma, o mundo. E passa a ser o príncipe deste mundo. Segundo João 12:31, ele agora é chamado do príncipe deste mundo. Agora o juízo está no mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. A ideia de príncipe é a ideia daquele que conquistou, né?
Ele conquistou, por isso, o príncipe deste mundo. E ele conquistou isto legalmente. Ele venceu Adão. Ele fez o homem, a criação de Deus, cair. Então, legalmente. E, juridicamente, ele tinha esse direito. Então, Jesus vem para uma batalha. E eu quero que você entenda que essa batalha não é por força ou poder. Porque se assim fosse, ele seria esmagado. Não tem competição entre Deus e o diabo. Não tem competição entre o Criador e sua criatura. Tire isso da sua cabeça. Então, não tem isso. Se fosse por poder ou por força, não teria uma batalha, não teria uma luta. Mas essa luta era por um princípio, por autoridade. Jesus tinha que retirar esta autoridade legalmente dele. Ele adquiriu legalmente, através dele destruiu um homem, e agora veio um outro homem para desarmá-lo. Entendeu? Então essa batalha, ela era uma batalha legal, entre que Jesus veio travar com ele para tirar esta autoridade dele. Não, não é uma batalha de força ou de poder, mas simplesmente uma luta que veio para acontecer. E então nessa batalha, Jesus agora vem para desarmá-lo, para vencê-lo. Né? Agora, o que é a condenação de Satanás? Nós entendemos teologicamente que a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição é a derrota dele, é a condenação de Satanás. Porque ele não contava com isto, ele não contava com a astúcia de Jesus. Ele achou que matando Jesus ele seria vencedor. Ele também não matou Jesus. Cuidado com esse ditado. Se você ler João 10, 17 e 18, Jesus diz o seguinte: ninguém pode tomar minha vida. Eu a dou voluntariamente, porque eu posso reavê-la quando eu quiser, em outras palavras, né? Então, parafraseando esse versículo. Então, Jesus disse, eu dou. Agora, o que o diabo faz? Ele manobra a população para cumprir a palavra de Deus. Ele manobra ali os judeus, os romanos, para que eles fizessem aquele ato. Então, isso sim, ele manobrou a população para isso. E Jesus se permitiu a passar por isso, porque Jesus ele não foi forçado a nada, ele veio voluntariamente e se entregou voluntariamente por amor a nós, ele se entregou. Então Jesus se entrega para cumprir o ritual. E qual era o ritual? Então vamos entender a nossa salvação. Romanos 3, 23 diz o seguinte: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Então todos pecamos. Somos filhos de Adão, todos pecaram. Então, qual é o próximo passo? Como que acontece isso? Efésios 1:13. Leia comigo, Efésios 1:13, que diz o seguinte, que ouvindo o homem o evangelho da sua salvação, a palavra de Deus, está lá, estou falando aqui, mas eu vou ler com você. Aqui está em Efésios, abra por favor aí, em Efésios, tá? 1:13 diz o seguinte, olha só. A quem também vós, você e eu, depois de ter ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós, eu e você, um dia ouvimos a palavra de Deus através de alguma pessoa e demos ouvido, demos crédito a ela. E esta palavra entrou em nós e nos causou uma mudança. Então eu criei, a partir do momento que eu criei, que eu acreditei, que eu coloquei fé, eu fui justificado. Verso 24. Somos, Romanos 3, 24, tá bom? Somos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo. Olha só, nós somos justificados imediatamente. Mas como eu sou justificado? Pela redenção que é em Cristo. Qual a redenção? O sangue de Cristo pagou minha dívida, rendeu, pagou, me liberou. Então, eu sou justificado, como eu sou justificado? Pelo sangue derramado de Cristo. O sangue precioso de Jesus. Ele me libertou das minhas dívidas.
pagou a minha conta e agora eu sou justificado. E, como disse lá em Efésios 1,13, depois de ter crido, nós fomos selados pelo Espírito Santo, recebemos um carimbo, tecnicamente falando, né? Um carimbo que agora, diante de Deus, nós somos representados por Jesus. Então, vamos lá, justificação acontece como? Não é de graça, Jesus pagou, ele rendeu a nossa dívida com Deus, que era impagável, Jesus paga com o seu sangue, rendeu. Esse é o primeiro passo, né? Que acontece. Então, Jesus nos rendeu com isso. Nesse processo acontecem outras coisas. Por exemplo, em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20, anote aí as passagens. Diz o seguinte, que nós fomos comprados. Então, Jesus pagou e agora ele comprou o nosso corpo. Essa ideia de que meu corpo, minhas regras, não tem para o servo de Deus. O nosso corpo não é nosso. Ele foi comprado pelo sangue de Cristo e agora ele pertence às coisas de Cristo, à obra de Cristo, certo? Então, este é o processo. Qual é o processo? Nós ouvimos a palavra do Evangelho, tendo nela crido, aí nós fomos selados pelo Espírito Santo. Nesse momento fomos justificados. O que é ser justificado? Como é isso? A justificação veio através da redenção que há em Cristo. O sangue de Jesus derramado pagou a nossa dívida. A redenção pagou as nossas dívidas. E agora nós estamos livres para seguir. Prosseguindo, para ser bem rápido. Então, aí a conversão. Aí acontece um outro processo agora. Agora que você está convertido, vem o processo da santificação. Certo? Santificação. Hebreus 14, 12, aliás, 12, Hebreus 12, 14, diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. Então, veja bem, sem a santificação, devemos seguir a paz com todos e a santificação. A santificação é um processo longo. A justificação é instantânea, mas a santificação é um processo longo, um processo da nossa vida. E nesse processo, nós somos testados constantemente, diariamente. Somos testados. Como é esse teste? Através das setas malignas de Satanás. Satanás não pode entrar num crente ou dominar um crente onde Deus está, ele não está. Vamos deixar claro isso, ele não está. Se ele estiver lá, Deus não está. Então essa história que o diabo está dentro da igreja, Deus não está lá. Então onde Deus está, o diabo não está. Porém, como ele não pode com você, como ele não pode te possuir, ele lança dardos malignos. Veja lá Efésios 6,16, que diz o seguinte, devemos usar o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. O que é dados? São os sentimentos ruins que ele lança contra nós. Por exemplo, vou falar aqui alguns. Ele lança o ciúme, lança a inveja, pensamentos ruins, intrigas, bebedice, feitiçaria, inimizade, adultério, ganância, discórdia, idolatria, prostituição e por aí vai. Ele tem várias armas. E ele lança contra o cristão. Bom, isso o que representa esse lançamento? Ele vem em forma de desejo e de vontade em você. E isto é a carne, desejo da carne lutando contra o espírito, porque agora, como cristão, você tem duas naturezas. Você tem a natureza de Adão, que você vive na carne, e você tem a natureza espiritual, que é de Cristo. E agora as duas naturezas estão numa luta dentro de você. A da carne quer te derrubar, quer fazer você ceder os desejos do inimigo, e ela tem muita força. Por outro lado, você tem uma natureza poderosíssima, que é o Espírito Santo, que está dizendo, não vai. O Espírito Santo fala, não ceda, busque a Deus. O que ele fala? Resista o diabo e ele fugirá de vós. Resistir é, quando vê essa tentação, você realmente resistir à tentação. Tem uma situação que eu queria que você pensasse, que aconteceu lá no início da Bíblia, quando lá em Gênesis 4, 7, Gênesis 4, deixa eu ver se eu marquei a passagem aqui. Marquei esse, tá? Só achar ela aqui. Gênesis 4, 7. Caim está insatisfeito
com Deus, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. E ele está ali enfurecido. E Deus tem uma palavra com ele. Deus fala para ele o seguinte, que olha só, que o pecado está à porta. O pecado está à porta. Mas compete a ele dominá-lo. Bom, você está assim? Domine esse desejo de você. Compete a você dominar. Essa ideia de que a salvação é gratuita e que é tudo pela parte de Deus, em partes, eu concordo, mas você também tem uma parte que seja pequena nisso, que é resistir, dominar. Isso significa acreditar, fé e confiar. Né? Fé e confiar. Então você precisa realmente dominar. Deus diz a Caim, compete a você dominar sobre o pecado. Em outras palavras, resistir à tentação. Compete a você resistir à tentação. A partir do momento, como que eu resisto à tentação? Quando eu estou bem alimentado pelo Espírito Santo, quando eu alimento bem a natureza espiritual, através de leituras da Bíblia, louvores, salmos, orações, jejum. Eu estou alimentando a minha natureza espiritual e isso vai me dar força para vencer a natureza carnal. Se eu não faço, se eu não sou um cristão que não sei orar, não gosto de cantar, não vou na igreja, gosto de louvor, nada disso, a natureza, com certeza, a natureza carnal vai vencer. Porque é muito simples. Você só pode vencer quando a Bíblia diz, lá em Efésios 6,16, devemos usar o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? A oração. A oração, falar com Deus, ter tempo com Deus. Isso vai te fortalecer para resistir. O escudo é aquela proteção que quando bate, a seta não passa. Né? E aí, você agora está no período da santificação. Você vai viver o tempo todo nessa luta. E a santificação vai até o final da sua vida. Então, agora que você é uma pessoa esclarecida, entende o que, como se converteu, entende o que é a justificação, entende também a santificação, que é esse período da sua vida, que você tem que estar ligado com Deus o tempo todo, não existe meio termo. Agora tem o período da glorificação, que é a ressurreição final com Cristo. Bom, resumindo, né? Isso é um resumo. Né? Esse assunto soteriologia não é só isso. Mas essa é uma base para você ter uma ideia de como é feita a conversão. Existe um estudo que nós chamamos de, que talvez não dê tempo de falar nesse vídeo, porque vai ficar muito longo o vídeo. Esse estudo eu vou deixar para a próxima matéria, que a gente pode estar falando dele, que é como nós nos enxergamos diante de Deus, como isso acontece. Então, o próximo estudo, provavelmente, deveremos continuar falando um pouco ainda sobre salvação. Mas eu queria que você tivesse uma ideia, tá bom? Para poder, a partir daí, nos estudos, para te provocar, para você ter vontade de estudar cada vez mais e buscar essa compreensão. Bem? Um abraço, fiquem com Deus.